Boa noite, pessoal. Agora são 19 horas 12 minutos. Eu já coloquei para vocês o link de presenças ali no portal, no Classroom, para que vocês possam responder a chamada. As nossas aulas estão prestes a serem concluídas, as aulas previstas aí para o primeiro semestre, mas não é porque ela está terminando que a gente vai deixar de fazer as nossas atividades, tá? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas está caindo uma chuvinha bem gostosa lá fora, né? Então vamos aproveitar esse tempo de chuva aí para a gente poder falar um pouquinho mais de matemática aí e para que vocês possam compreender um pouquinho mais desse mundo aí, que é um mundo... Não estou falando isso porque eu milito nessa área, mas é um mundo muito bacana e muito necessário para o nosso dia a dia. E o assunto de hoje que eu trouxe para vocês é o assunto relacionado às funções quadráticas. Eu estou aqui, quando eu mexo aqui aparece, eu estou num site da UEL, que é uma universidade muito importante aqui no nosso estado, a Universidade Estadual de Londrina. E para vocês que são um público diferenciado, quando você vai falar de função, e nesse caso especialmente a função quadrática, ou também chamada de função do segundo grau, é importante a gente trazer para vocês algumas aplicações práticas do mundo, vamos dizer assim, o mundo normal que a gente vive, onde isso se aplica. Porque a coisa que você mais ouve em sala de aula é: nossa, professora, onde que eu vou aplicar isso na minha vida? Olha, eu digo para vocês assim, tudo que a gente aprende vai ter uma aplicação em algum momento. Se você não utilizou, é porque você não chegou naquele momento específico de aplicar o que você aprendeu. Mas tudo que se aprende é preparado, customizado e sistematizado para que vocês, em algum momento que precisarem, possam fazer uso dessa ferramenta. E a função do segundo grau, ou função quadrática, não é diferente. Eu vou trazer aqui para vocês alguns apontamentos, mas isso aqui fica longe das aplicações práticas, tá? Existem infinitas outras aplicações, mas eu vou tentar mostrar para vocês algumas delas que, vamos dizer assim, talvez vocês estejam mais familiarizados. Por exemplo, faróis de carro. Eu imagino que vocês conhecem um carro e a maioria de vocês já teve acesso a um, ou pelo menos já andou, nem que seja de carona com algum, outros já pilotam um, e sabe que o carro tem faróis, porque senão o carro só andaria de dia, e mesmo assim, se fosse um tempo chuvoso, não poderia trafegar. Então, o carro possui um farol. Pois o farol é uma forma de aplicação prática que envolve uma função quadrática. Se a gente coloca uma lâmpada no chamado foco, que é no centro desse farol, né? As laterais do farol, eu não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de ver um farol aberto, você entenderia isso que eu estou falando, tá? Ele concentra, tem um centro, né? E todo lado é luminoso, né? Faz com que haja uma reflexão da luz. É muito bacana essa aplicação aí da parte da ótica. Então, faróis de carro é uma forma de aplicação de uma função de segundo grau. Talvez a mais conhecida de todo mundo é a antena parabólica, né? Se um satélite artificial é colocado numa órbita geoestacionária, ele emite um conjunto de ondas eletromagnéticas, né? E essas ondas podem ser captadas pelas nossas chamadas antenas parabólicas. Hoje a antena se difere um pouco daquelas mais antigas. Hoje ela é só um pratinho que a gente coloca isso meio escondida no telhado da casa, né? Mas um tempo atrás ela tinha um diâmetro aí, algumas de 2 metros, 3 metros de diâmetro, né? Era uma coisa gigantesca que você colocava no pátio da sua casa. Hoje essa está quase em extinção. É possível que ainda tenha alguma, mas está quase em extinção, tá? Mas isso é um modelo clássico de uma aplicação de um conceito de parábola, um conceito parabólico. Quem tiver a oportunidade de observar, você pode olhar que ela é um prato côncavo, né? Tem um afundamento, vamos dizer assim, e tem uma peça no centro que é onde o raio todo converge para aquele centro. Então imagine que os raios são invisíveis, você não enxerga ele vindo do espaço, do satélite, né? Ele bate naquele prato e todos concentram naquele ponto central chamado de foco. Então isso é a aplicação de uma função quadrática, uma função de segundo grau. Tá? Depois existem cálculos para você achar essa posição, esse foco.
Radares funcionam com a mesma tecnologia, tá? Tem o mesmo conceito, a propriedade parabólica da ótica, tá? Imagina então uma coisa assim que de repente seja mais fácil para entender, é o lançamento de um projétil, né? Quando você lança em direção ao espaço, vamos dizer assim, um dardo, uma pedra, um tiro de canhão, né? Você pode perceber que ele atinge uma determinada altura e em algum momento ele vai cair. A não ser que ele esteja atirado a 90 graus, ou seja, reto para cima, né? Se você fizer esse lançamento com ângulo de 90 graus, o meu conselho é corra, não fique embaixo, porque ele vai cair na sua cabeça, tá? E mesmo assim, ainda, pela rotação da Terra, tem uma explicação que diz que, dada a altura que tu lança o objeto, provavelmente, mesmo que tu lance em 90 graus, ele não vai cair na sua cabeça, porque eu imagino que seja sabido por todos que a Terra não é plana, tá? Vamos deixar claro isso aqui. A Terra não é plana. E, além do mais, ela gira, né, no espaço. Então, se tu jogar um objeto com uma altura considerável, não estou falando jogar 5, 10 metros para cima, tá? Estou falando jogar milhares de metros, tá? Ele não deve cair no mesmo lugar, tá? Porque esse tempo que a Terra girou vai fazer com que ele caia um pouco mais para o lado. Isso é conceito de física, tá? Quando vocês forem fazer a disciplina de física, vocês vão aprender sobre isso. Mas lançamento e projétil também pode ser explicado por uma função de segundo grau. Então existem inúmeras aplicações práticas da função de segundo grau, tá? Eu gosto de começar assim, porque assim, para que o aluno saiba que isso tem aplicação, que você não aprende por aprender, não é uma encheção de linguiça que alguém coloca para você numa disciplina para passar tempo, tá? Tem aplicação prática. Se você nunca aplicar ou nunca precisar, né? Paciência, né? Nem tudo que você aprende na escola, no mundo, você utiliza. Você acaba, em momentos específicos, usando umas coisas, em outros momentos usando outras, mas enfim, a gente aprende porque a gente nunca sabe em que momento vocês vão utilizar. Tá bom? Então, espero que você aceite essa ideia da função de segundo grau, chamada também de função quadrática, tá? E mais à frente aí a gente vai ver um pouco mais de conceito sobre isso. Eu vou encerrar esse vídeo agora para ele não ficar muito longo, tá? Um abraço a todos.